Lucas capítulo 19, a partir do verso de número 1, ou a partir do versículo 1 de Lucas. Então, onde você estiver, você pode conferir comigo. Que diz assim, capítulo 19 de Lucas, versículo 1 em diante. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo 4 diz assim: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. Versículo 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ouviu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Versículo 9 diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tomados, medite nessa leitura da palavra de Deus e medite no que vai ser falado e dito através da palavra de Deus nessa tarde. E o tema desde já da pregação dessa tarde é Zaqueu, um homem rico, religioso, porém perdido. Então nessa tarde iremos meditar na palavra do Senhor. E quem era Zaqueu? Para primeiro nós saber quem era Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano. O que é um publicano? Publicano era uma pessoa que trabalhava para o governo. Então ele era chamado de publicano. Mas Zaqueu, ele era também judeu. E por que ele trabalhava para o governo? Porque o governo de Roma, ele invadiu Israel, e o governo de Roma, ou o exército de Roma, tomou Israel, dominou Israel, e colocou todo o seu aparato, exército, generais, ministros, governos, dentro de Israel, para administrar a cidade de Israel. E o governo de Roma, não tendo conhecimento de Israel profundamente, precisava de alguém ali de Israel, que conhecesse Israel, para lhe auxiliar nas cobranças, principalmente de impostos. E Zaqueu, mesmo sendo judeu, ele foi trabalhar com a pessoa, né, ou com o sistema de Roma. Foi trabalhar para Roma. E é por isso que ele é chamado de publicano, porque ele era um funcionário público. E Zaqueu, apesar dele ser judeu, ele foi trabalhar com Roma. Foi dar apoio ao seu inimigo. Para os judeus que ia trabalhar com Roma, sem ser de uma forma forçada ou escravizada, mas de espontânea vontade, fosse trabalhar para Roma, para os outros judeus,
essa pessoa seria um traidor da pátria, um covarde, digamos assim. Mas Zaqueu não está interessado simplesmente na sua pátria, no seu povo, que estava ali escravizado por Roma. Ele estava interessado no manes, como diz o ditado, no dinheiro, em lucro. E ele foi trabalhar para Roma, e a Bíblia diz que ele era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu, ele não cobrava impostos, ele era chefe, o líder dos cobradores de impostos. Ele era a pessoa responsável, ele era o fiscal mor, ou fiscal-chefe, o líder dos fiscais, que fazia a cobrança, pegava a coleta dos tributos que Roma cobrava de Israel, de uma forma pesada, de uma forma forçada, exagerada. Zaqueu, por ter traído a sua pátria agora de espontânea vontade e trabalhar agora para Roma, Zaqueu agora, ele é odiado agora dos judeus. Ele agora é o adversário agora do seu próprio povo agora. E os judeus passam a odiá-lo, porque a cobrança de imposto era muito alta, muito alta. Os tributos eram pagos de forma exagerada, porque agora o inimigo agora tomou conta do território de Israel. Israel tinha que trabalhar para o seu inimigo. E por esta razão o povo agora passava a odiar Zaqueu, o seu próprio povo, a sua própria nação, a sua pátria, começou a odiá-lo. E a palavra Zaqueu significa puro ou pureza. Mas, biblicamente, Zaqueu não tinha nada de puro. Ele era ganancioso e, logicamente, ele enriqueceu, ficou rico ao extremo, cobrando imposto forçado do povo de Israel, do seu próprio povo. Resumindo, ele era um covarde, um traidor, um rebeliado da pátria. Mas Zaqueu está olhando para o dinheiro e não para a sua pátria. E a Bíblia diz assim no versículo 1 do capítulo 19 do livro de Lucas: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que significa puro. E era este um dos publicanos, e era rico. Zaqueu não era somente chefe dos publicanos ou cobradores de impostos. Zaqueu também ele era rico. A Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, o próprio Deus, o escritor Lucas faz questão de colocar que ele era rico. Faz questão de destacar que ele, além de ser um trabalhador público, ele era publicano, trabalhava para Roma, mas também Zaqueu era rico. E a Bíblia diz no versículo 2: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. Publicano significa cobradores de impostos, publicanos. E procurava ver quem era Jesus e não podia. Mesmo, amados, ele ter se rebeliado da sua pátria, sido um covarde para a sua pátria, ter enriquecido à custa da sua pátria, que agora está dizimada, está humilhada, rebaixada, escrava agora de Roma. Mas mesmo assim Zaqueu se interessou-se em saber ou conhecer ou ver
quem era Jesus. Sem dúvida alguma, para ele estar curioso ou procurar ver ou querer saber, é porque ele tinha ouvido falar da pessoa bendita do Senhor Jesus. E isso, ele ouvindo os rumores, né, as mensagens que Jesus curava, libertava, curou cego, ressuscitou mortos, curou defunto a caminho do cemitério, curou leprosos, expulsou espíritos imundos, que é chamado de demônios, ou espíritos malignos, e a fama, as mensagens corriam. E Zaqueu ficou curioso para conhecer quem era esse homem que o povo chamava ele de Jesus, que também no hebraico é chamado de Messias, e no grego é chamado de Cristo, que é o mesmo nome. Cristo significa Rei Ungido, porque ele é Rei dos Reis e vai reinar com a igreja eternamente. E mesmo Zaqueu estando numa condição do seu próprio povo lhe odiar, numa condição de desfraudar, roubar a sua própria nação, o seu povo, já escravizada já pelo inimigo, mas Zaqueu teve o interesse de saber quem era Jesus. E nesta tarde que seu coração também possa ter esse interesse também de conhecer quem é Jesus, procurar saber quem é Jesus. Teve um homem também chamado Nicodemos, também, que ele foi ter com Jesus de noite. Isso está em João capítulo 3, versículo 1 em diante. A Bíblia diz como chamado Nicodemos, ele foi conhecer Jesus também. Ele diz: bem sabemos que tu é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo. E Zaqueu, amados, Zaqueu ficou curioso. Zaqueu, um homem rico, religioso, mas agora ele procurava agora saber quem era Jesus. Procurou conhecer quem era Jesus. No versículo 3 diz assim: procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura ele era. Zaqueu procurava ver Jesus, procurava conhecer quem era Jesus, através de sinais, milagres, o que o povo testemunhava a respeito de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele não podia, porque a multidão era muito grande, a massa humana ali era muito grande de pessoas, e a Bíblia diz também que Zaqueu ele era baixo, pequeno ele era, então ele tinha dificuldade de ver quem era Jesus. E na grande maioria das vezes, amado, não a grande multidão de pessoas impede a gente conhecer Jesus, e às vezes até impede, como amigos, amizades. Às vezes a pessoa não quer deixar as amizades que vivem no mundo, né, de pecado, de treva, de escuridão. As pessoas não querem deixar seu ego. Mas também às vezes existe uma multidão de pensamentos contrários na mente. Agora não, ainda está cedo. Quem não sabe quando eu me aposentar? O outro diz quando eu ficar mais velho. Ou quem não sabe um dia? Zaqueu tinha dificuldade. A dificuldade de Zaqueu não era mais a riqueza, não era cobrar mais impostos das pessoas, não era trabalhar para o sistema de Roma, o maior império do mundo naquele tempo. Seria os Estados Unidos, ou até mais naquele tempo. Roma estava conquistando
cidades, país, à torta e à direita, como dizes. E trabalhar para Roma era um status muito grande, era uma posição muito elevada, de honra, de glória, de reconhecimento, de poder, de proteção do Estado de Roma. Mas Zaqueu não está mais olhando isso mais. Zaqueu não está mais olhando aquela grande multidão de judeus que tem ele como um traidor da pátria, um covarde, que deixou sua pátria, traiu para trabalhar agora para o inimigo que escravizou a sua própria pátria, que escravizou o seu povo, os seus irmãos. Zaqueu não está olhando mais a multidão, as críticas mais, o seu salário multimilionário que ele ganhava, a sua multidão de riqueza também. Não é mais dificuldade para ele saber ou conhecer ou ver quem era Jesus. Ou seja, Zaqueu deixou tudo para trás, crítica, as pedradas que o povo ia tirar nele, a riqueza, o sistema que ele estava, tudo. Ele não estava mais olhando mais para nada. Ele estava agora querendo saber quem era Jesus. Porque apesar de ele ser rico, ele era religioso, porém perdido. E no versículo 4 diz assim: e correndo adiante, ele passou diante da multidão, driblou a multidão, subiu a uma figueira brava para o ver quem? Jesus, porque havia de passar por ali. Zaqueu sabia que Jesus ia passar naquele lugar, ele correu. Já imaginou o homem multimilionário, um homem que trabalhava para Roma, o chefe dos cobradores de impostos agora de Roma, dentro de Jerusalém, o seu status, o tamanho de respeito que ele tinha perante Roma, mesmo que seu povo não agradava a ele de jeito algum, não se agradava dele de forma alguma. Mas mesmo agora, Zaqueu não está preocupado mais com nada mais, simplesmente em saber e conhecer quem é Jesus. Tomado que você nessa tarde também fique curioso para saber quem é Jesus, para conhecer quem é Jesus. E no verso 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar o qual Zaqueu subiu no pé de figueira bravo, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar ou repousar em tua casa. Amados, quando o ser humano procura saber ou conhecer quem é Jesus no seu coração, Jesus se prontifica em conhecê-lo também, apesar que ele conhece, mas se prontifica em se aproximar-se dessa pessoa que está se aproximando dele também. Como ele diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, que é a palavra, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa abençoa, e eu cearei com ele e ele comigo. Então agora Zaqueu, não é Zaqueu que convida Jesus, mas é Jesus agora que convida Zaqueu para levar ele para a casa do próprio Zaqueu agora. Já imaginou Jesus ir para a casa de um homem desse que estava odiado pela pátria, odiado pelos seus irmãos, um traidor da pátria, considerado um covarde, um rebeliado da pátria, trabalhando para o inimigo da pátria? E Jesus agora vai para a casa desse rapaz chamado Zaqueu. Porque a maior virtude do ser humano é reconhecer o seu erro e arrepender-se dele.
E Zaqueu aqui reconheceu: sou eu. Ele não estava olhando mais para ninguém. Já imaginou Zaqueu, um homem bilionário, milionário, correndo em volta de uma multidão para ver quem era Jesus? Fosse um coitado, um pobre, um desempregado, um maltrapilho, mas um homem multimilionário agora, trabalhar com o Império de Roma, com o sistema de Roma, a maior potência mundial daquele tempo, estava correndo para conhecer quem era Jesus. E Jesus convida Zaqueu, olha para cima e convida Zaqueu, para Zaqueu levar ele para a casa do próprio Zaqueu. Versículo 5 diz assim, versículo 6: E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. Amado, Zaqueu esqueceu tudo. Zaqueu esqueceu tudo. Tudo. Esqueceu tudo. Quando ele viu Jesus, pronto, acabou-se. Todo o sistema do mundo, tudo, ele esqueceu. O foco dele, o alvo dele agora era Jesus e pronto, e acabou. Ele não quis saber das críticas, das pedradas, que ia perder o emprego de Roma. Não quis saber mais de nada. O foco dele agora era Jesus. E quando Jesus convida ele, para ele levar Jesus para a casa dele, a Bíblia diz: e apressando-se desceu. Zaqueu teve pressa para levar Jesus para a casa dele. E a Bíblia diz que Zaqueu desce com júbilo. Júbilo, desceu com alegria e cantando quando viu Jesus, quando conheceu Jesus. E a Bíblia diz, amado, no versículo de número 7: e vendo todos isso, murmuravam. Aquela grande multidão que seguia Jesus, de judeus, a grande parte era judeus. Aquela grande multidão vendo isso, Jesus se encontrar com Zaqueu, que seria o inimigo no momento do próprio povo de Israel, que tinha traído a pátria, era funcionário público agora do inimigo de Israel, que escravizava Israel agora. O povo começa a murmurar e começa a criticar agora, entendeu? Porque esta é a lógica humana, E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Não foi nem Zaqueu que foi criticado. A pessoa primeira a ser criticada foi Jesus. Todos dizendo: ele vai se hospedar na casa de um homem pecador, como se aqueles que estavam ali não tivessem nenhum pecado, todos fossem limpos e justos ao pé da letra. Mas a raiva daquele povo era porque Jesus ia se hospedar na casa de Zaqueu, a quem eles passaram a odiar, que era Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. E o próprio Jesus também é criticado também. Ele é hóspede, ou vai se hospedar na casa de um pecador. Mas Jesus, amado, ele não quer saber o tamanho do pecado. Quantos milhões de pecados você cometeu? Quantos milhões de pecados você tem? Que Jesus o povo estava enxergando um pecador em Zaqueu. Jesus estava enxergando em Zaqueu um homem limpo, santo, puro, salvo, liberto da ganância do dinheiro. Jesus via o coração de Zaqueu. O povo via o pecado que ele estava cometendo, mas Jesus via o que Zaqueu ia praticar a partir daquele momento em diante. Enquanto o povo só via o pecado, ele é hóspede, vai se hospedar na casa de um pecador. O povo via um pecador, Jesus via um homem salvo, liberto,
bondoso agora, amoroso agora, que vai repartir a sua riqueza com os pobres, dar parte da riqueza para o povo agora, vai deixar a ganância pelo dinheiro agora, vai seguir Jesus agora, vai. Deus vê as coisas diferentes do homem. E a Bíblia diz assim, no versículo 8: levantando-se Zaqueu, quando o povo começa a murmurar, ele vai se hospedar na casa de um pecador. Aí a Bíblia diz assim no versículo 8, capítulo 19 de Lucas: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, que é Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Está vendo, amados? Quando Zaqueu desce do pé de figueira alegre, cantando, porque viu Jesus, jubilando com júbilo nos lábios, o povo começa a criticar tanto Zaqueu como Jesus. Zaqueu é pecador, e um homem santo vai se hospedar agora como pecador. Mas Jesus está vendo a mudança no coração de Zaqueu. O povo está vendo um pecador. Jesus está vendo agora um homem liberto do pecado agora, liberto da ganância agora, liberto da avareza agora. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Veja aí. Já imaginou alguém ter 5 milhões de reais e alguém dizer: eu vou dar metade agora aos pobres, agora metade? Alguém ter 1.000 e dar 500 já é difícil. E fosse para partir 2,5 milhões, que Zaqueu era, a Bíblia Sagrada faz questão de narrar que ele era rico. Não era um riquinho, ele era rico. Ele era. Devia ter uns 10 milhões, 20 milhões de reais, se fosse hoje, no mínimo. E logo de cara ele disse: vou dar metade dos meus bens para os pobres, metade eu vou dar. A aproximação dele para conhecer Jesus e a aproximação de Jesus com ele, amados, já deixou Zaqueu liberto da avareza, da ganância de cobrar mais impostos, além do que era para cobrar, para ficar mais rico naquele tempo, mais milionário, à custa e à desgraça da vida daqueles que soava, ralava para pagar tributo a Roma. Ele já estava sendo liberto. O povo via um pecador. Jesus via um homem liberto da avareza e via um homem agora amoroso agora para com o próximo agora. A outra parte do versículo 8 diz assim: eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Amados, veja como o homem mudou. De cara ele já disse: vai dar metade do que tem aos pobres, a metade da riqueza. E ele diz agora: se eu tenho desfraudado alguém que ele sabia que ele tinha, ele diz: eu vou devolver 4 vezes a mais. Quem eu roubei 1.000, eu vou dar 5.000, 4 vezes a mais. Veja como o homem mudou. Quem tirava dos pobres para enriquecer, ficar mais rico, ter mais dinheiro, agora está dizendo que vai dar 4 vezes a mais. Ou seja, de quem tinha desfraudado 1.000 cobrando impostos além do que era para cobrar, ele agora estava devolvendo 4 vezes a mais aquele povo. Veja a mudança. E o tema da pregação, não esqueça: Zaqueu, um homem rico, religioso, porém perdido. Mas agora Zaqueu começa a ser mudado. Não tem como alguém se aproximar de Cristo e não ser mudado, não tem como. E a outra parte do versículo diz: se eu tenho desfraudado alguém, restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes a mais, traduzindo. Versículo 9 para adiantar diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Então veja, amados, Zaqueu é um homem muito rico. A Bíblia Sagrada faz questão de destacar que ele era rico, ele era religioso, já nasceu dentro
de uma religião judaica, religioso, porém perdido ele estava. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, que era a casa de Zaqueu, incluindo Zaqueu. A salvação tinha entrado naquela casa naquele dia. Ele e os seus estavam perdidos. Então veja, amados, que a salvação entrou naquele dia. Não existe eu já nasci com Cristo. Não existe eu já tenho Jesus. Deus me bota em bom lugar. Não existe Deus me bote num bom lugar. Eu e você iremos para o lugar que eu e você plantar, semear, praticar. E a Bíblia diz que a salvação chegou naquele dia. Hoje veio salvação a esta casa. Hoje é momento, é agora. Zaqueu dali em diante, dali para trás estava perdido. Zaqueu numa religião, bilionário, porém perdido estava. Mas quando ele mudou o seu coração, se converteu ali, mudou, a salvação entrou na vida dele. Aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, amados, Jesus deixou bem claro para a multidão que ele veio buscar o que se havia perdido. Então, se você acha-se uma pessoa perdida, não tem convicção nem certeza da sua salvação, Jesus, ele garante a salvação para você. É ele que garante. Ele disse: hoje veio salvação para esta casa, ou a salvação veio a esta casa. Amém? Então guarda esta palavra no teu coração. E agora, nesse momento, quem quiser rever essa mensagem, vai no YouTube a partir de amanhã. Quem quiser ver esta mensagem, você pode ir no YouTube, né? Amanhã. A partir da manhã, Marcelo Lima PB, né? O tema do programa é Ministério Levando Cristo às Nações. Então, se você quiser entrar no YouTube amanhã, vai estar lá essa mensagem no YouTube. Amém? Então você pode passar para outras pessoas, botar no WhatsApp, cortar, se for grande, botar em grupos. Você está livre para espalhar esta mensagem em nome de Jesus, para que ele cresça. Em nome de Jesus, como disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua, João Batista disse. E desde agora nós iremos ouvir mais um louvor ao Senhor. Não, pode dar as considerações finais. E agora eu vou dar as considerações finais, por ter tido um probleminha aqui, técnico, né? Não podemos colocar o louvor, mas vou dar minhas considerações finais. E amanhã você pode assistir esta pregação no YouTube, né? Marcelo Lima PB. O tema da programação é Ministério Levando Cristo às Nações. E o tema da pregação é Zaqueu, um homem rico, religioso, porém perdido. Você pode assistir melhor lá amanhã em nome de Jesus. Então, eu quero agradecer a todos que escutaram, que ouviram aqui a mega rádio aqui, né? Que Deus possa te abençoar de uma forma grande e poderosa. Que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, e que a salvação e a paz do Senhor Jesus Cristo possa reinar na sua vida e na sua casa. E a salvação do Senhor, como entrou na casa de Zaqueu, possa também entrar na sua casa em nome de Jesus. Eu vou agora, amados, orar, agradecendo a Deus por este momento, né? Por mais uma programação, Ministério Levando Cristo às Nações. E também orar também por vocês, né, aqui da Mega Rádio, que ouviram o programa, os que vão ouvir ainda, os que ouviram através das caixas de sons aqui, através das redes sociais. Então que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Então vou orar agora agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer, Deus, por mais uma vez
de ter, Senhor, ministrado mais uma vez a tua santa palavra. Que o Senhor possa conceder graça, meu Deus, favor e misericórdia e força, para que eu possa, Senhor, divulgar mais o teu santo evangelho. Que esta mensagem de Deus possa chegar aos corações, possa mudar a vida, transformar a vida, libertar vidas, curar vidas, abençoar vidas, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa visitar cada pessoa que está agora, Pai, escutando esta mensagem, que irão escutar, que a tua bênção seja derramada sobre a vida de cada um. É assim, meu Deus, que eu te oro, Senhor, já te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém.